Vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Pueden correr, pueden esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. El Salvador, uma nação que por anos viveu sob um clima de medo absoluto. Sair de casa para trabalhar, estudar ou até mesmo comprar comida podia significar nunca mais voltar. Duas gangues arquirrivais aterrorizavam a população, impondo suas próprias leis e espalhando o caos pelas ruas. Com taxas de homicídio entre as mais altas do mundo, a população vivia em estado de alerta, refém de criminosos que decidiam quem vivia e quem morria. Mas, de maneira surpreendente, esse cenário mudou drasticamente. E hoje, essas gangues estão no mesmo lugar. Todos foram presos. Foi isso que o presidente de El Salvador fez. Ele mudou o país inteiro. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história recente de El Salvador e entender a ascensão e a queda das gangues, o papel do governo Bukele e como o país se transformou em um exemplo para o mundo. O país era dominado pelo crime. Há poucos anos, El Salvador vivia sob o terror das gangues. A MS-13, Mara Salvatrucha e a Barrio 18 eram os principais grupos criminosos, impondo regras brutais à população e enfrentando-se em violentos confrontos. Extorsões, assassinatos e desaparecimentos eram comuns. Para você ter uma ideia, a cada 100 mil habitantes, cerca de 103 eram assassinados anualmente, fazendo que o país tivesse um dos índices mais altos do planeta. O governo não conseguia conter essa violência e muitos policiais temiam retaliar os criminosos. A impunidade era alta. Prisioneiros das gangues controlavam atividades criminosas de dentro das cadeias. Os presídios eram verdadeiros quartéis do crime, onde celulares eram usados para coordenar execuções e extorsões. O medo dominava as ruas e a população vivia acuada. Famílias inteiras evitavam sair de casa após o anoitecer, pois a qualquer momento poderiam ser vítimas de sequestros, assassinatos ou confrontos armados. Muitas empresas fecharam as portas, incapazes de pagar as extorsões exigidas pelas gangues para continuar operando. A violência atingia todas as classes sociais, mas os mais pobres sofriam de forma mais intensa. Muitos jovens, sem perspectivas de emprego e com poucas oportunidades educacionais, eram recrutados pelas gangues desde a adolescência. Aqueles que se recusavam a entrar no crime sofriam represálias violentas. Para muitas famílias, fugir do país era a única opção. Você pode estar se perguntando, como enfrentar criminosos tão cruéis e implacáveis? Agora, eu lhe conto como El Salvador mudou o rumo de sua história. A chegada de Nayib Bukele. Em 2019, Nayib Bukele foi eleito presidente de El Salvador, prometendo erradicar a violência do país. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Seu plano era audacioso: enfrentar as gangues de forma direta, endurecendo a legislação, fortalecendo as forças de segurança e criando um novo sistema prisional para neutralizar os criminosos. Mas não era tão fácil assim, pois antes da chegada de Nayib Bukele ao poder, muitos políticos salvadorenhos eram suspeitos de conivência com as gangues. Durante décadas, a classe política do país foi acusada de negociar acordos secretos com líderes do crime organizado, oferecendo benefícios em troca de apoio eleitoral e controle sobre territórios. Em diversas ocasiões, surgiram denúncias de que autoridades permitiam que as gangues operassem livremente em determinadas regiões, desde que garantissem a vitória de certos candidatos ou fornecessem apoio financeiro às campanhas. Com a chegada do governo de Bukele, uma guerra declarada contra as gangues e o sistema teve início. Milhares de policiais e soldados foram mobilizados para capturar membros de organizações criminosas, resultando na prisão de mais de 70 mil indivíduos em apenas 16 meses. Para tornar essa ofensiva ainda mais eficaz, novas leis foram aprovadas, permitindo detenções em massa e restringindo os direitos de defesa de qualquer pessoa associada ao crime organizado. Além da repressão direta,
Bukele investiu na modernização tecnológica das forças de segurança. Câmeras de vigilância em larga escala, drones para monitoramento aéreo e a digitalização do sistema de inteligência policial se tornaram ferramentas essenciais na luta contra o crime. Essas medidas permitiram não apenas a captura de criminosos, mas também a antecipação de movimentações das gangues, garantindo que o governo estivesse sempre um passo à frente. 8 meses. Y gracias a Dios la estamos ganando. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. A construção do Mega Presídio. Um dos projetos mais ambiciosos do governo Bukele foi a construção do Centro de Confinamento do Terrorismo, o famoso CECOT, uma prisão de segurança máxima projetada para neutralizar completamente qualquer influência das gangues dentro do sistema carcerário. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, distribuídos por 166 hectares de terra. Cada par de módulos é cercado por 2 paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um imponente muro de 9 metros de altura com uma cerca elétrica de 3 metros de altura que transporta 15.000 volts. Além disso, 19 torres de vigia garantem que nada passe despercebido. O design da prisão não apenas impede qualquer tentativa de fuga, mas também elimina a própria ideia de que isso seja possível. A segurança é rigorosamente estruturada. 1.000 guardas são responsáveis pela custódia dos presos, supervisionados por 600 militares, que, por sua vez, são controlados por 250 policiais, garantindo que ninguém tenha poder absoluto sobre a instalação. Para reforçar ainda mais seu caráter impenetrável, a prisão foi projetada como uma instalação totalmente autônoma, com fornecimento próprio de eletricidade e água. Em caso de falha na rede elétrica ou problemas no abastecimento de água, sistemas de emergência, como cisternas e usinas, garantem o funcionamento da unidade por até 1 semana, assegurando que nada interrompa seu regime de isolamento extremo. O presídio conta com vigilância 24 horas, segurança reforçada e condições extremamente rigorosas, onde os detentos são mantidos em celas superlotadas, sem qualquer contato com o mundo exterior. São 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela foi projetada para comportar cerca de 80 internos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de ainda não estar com sua capacidade total, os presos têm apenas meio metro quadrado de espaço pessoal cada. Esse presídio simboliza a política de tolerância zero do governo Bukele contra o crime organizado, sendo apresentado como a resposta definitiva ao domínio das gangues no país. Sua construção foi amplamente divulgada, reforçando a mensagem de que o governo não daria trégua aos criminosos. A população, desesperada por segurança, apoiou em peso as medidas do presidente. Bukele rapidamente se tornou uma figura popular, visto por muitos como um líder visionário, enquanto outros o consideram um governante autoritário. Seu governo também investiu fortemente na propaganda, divulgando imagens impactantes de prisões em massa. Fotos de prisioneiros tatuados, com a cabeça raspada e enfileirados de forma organizada, viralizaram pelo mundo, mostrando um lado do combate ao crime jamais visto na região. Todos os presos usam camisas, shorts e chinelos brancos. Não possuem nenhum outro pertence, e é totalmente proibido ter fotos de familiares, esposas, filhos ou qualquer coisa que lembre o mundo lá fora. A maioria mal passou dos 20 anos e foi condenada por crimes graves. Além disso, não tem direito à ventilação nem a banhos de sol. Cada um recebeu uma das sentenças mais longas que se pode imaginar, e a única certeza é que nunca sairão. Jamais verão a luz do sol. Também não tem direito a visitas nem a advogados. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os guardas, que, aliás, usam máscaras para esconder seus rostos e evitar qualquer forma de identificação. Os prisioneiros dormem em beliches de metal, sem travesseiro e sem colchão. Cada um recebe apenas o essencial: um lençol branco, um uniforme e uma toalha. Para manter a ordem e a higiene, os guardas barbeiam os detentos a cada 2 semanas, garantindo que nenhum deles possa esconder qualquer coisa. Aqui, as gangues,
Principalmente a MS-13 e o Bairro 18, que são arquirrivais, vivem juntas na mesma cela. Lá fora, entrar na vizinhança do outro pode significar ser dilacerado. No entanto, aqui, eles estão lado a lado até o último suspiro. A maioria desses criminosos possui tatuagens que cobrem todo o corpo, inclusive o rosto, demonstrando sua lealdade à facção. No caso da MS-13, as tatuagens geralmente incluem letras iniciais ou o número 13. Já os membros da gangue rival costumam ostentar símbolos como o número 18 ou 666, cuja soma resulta em 18 e simboliza o diabo. Ter tatuagens de gangue no rosto é um sinal claro de que a pessoa ocupa um alto escalão dentro da organização e, geralmente, é um dos membros mais cruéis. Cruzar o caminho de alguém assim na rua é o mesmo que encarar a morte de frente. Uma tatuagem de lágrima significa que o indivíduo já tirou a vida de alguém, e o número de lágrimas tatuadas indica quantas vítimas foram assassinadas. Se houver 3 lágrimas, isso simboliza que a pessoa matou tantas vezes que já perdeu a conta. As gangues também têm suas próprias leis, muitas delas bizarras e impiedosas. A mais assustadora vem da temida MS-13, considerada a facção mais brutal e perigosa do mundo. Para ser aceito no grupo, o criminoso precisava provar sua lealdade executando alguém da própria família. Isso mesmo, você não ouviu errado. Antes, esses indivíduos controlavam o país, determinando quem poderia circular em certas áreas e quais comércios poderiam operar. Até mesmo o transporte público estava sob domínio dos criminosos. Motoristas de ônibus eram obrigados a pagar uma taxa semanal às gangues para poderem trabalhar, e aqueles que se recusavam muitas vezes recebiam punições severas. Os bairros eram divididos em zonas de controle, e atravessar a fronteira entre territórios de gangues rivais poderia significar uma sentença de morte. Hoje, o governo de Nayib Bukele quer garantir que esses criminosos nunca mais tenham a chance de voltar a aterrorizar a população. Em pronunciamentos públicos, o presidente já afirmou que sua prioridade é manter as ruas seguras, não proporcionar conforto aos prisioneiros. Para você ter uma ideia, a comida dos presos é a mesma todos os dias: arroz e feijão, sem carne. Eles devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Além disso, a eletricidade nunca é desligada no presídio. As luzes permanecem acesas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que não saibam que horas são. E como os guardas de segurança ficam constantemente posicionados em frente às celas, observando cada movimento, é impossível para os detentos realizarem qualquer atividade sem serem vigiados. Esse presídio é o tipo de lugar que ninguém gostaria de conhecer, nem mesmo por curiosidade. No entanto, para aqueles que passaram anos aterrorizando a população, este agora é o destino final. Criminosos que tiraram vidas inocentes estão finalmente enfrentando as consequências de seus atos. A mensagem do governo salvadorenho é clara: o crime não é mais tolerado e a punição é severa. O futuro de El Salvador. As medidas drásticas adotadas por Bukele conseguiram o que muitos consideravam impossível: transformar um dos países mais violentos do mundo em um dos mais seguros. Como já mencionei, El Salvador chegou a registrar a maior taxa de homicídios do mundo devido ao caos generalizado. No entanto, sob o governo de Bukele, os resultados são inegáveis. Em 2023, a taxa de homicídios despencou para 2,4 por 100 mil habitantes, colocando o país pela primeira vez entre os mais seguros do mundo. Os efeitos dessa transformação são visíveis em todos os aspectos da sociedade. A paz voltou aos bairros e a população finalmente pode viver sem medo. Com a redução drástica da violência, investidores voltaram a enxergar El Salvador como um destino promissor. Grandes empresas começaram a se instalar no país, impulsionando a economia e gerando novos empregos. O setor tecnológico também tem avançado rapidamente, especialmente após a adoção do Bitcoin como moeda oficial, atraindo startups e empreendedores de todo o mundo. Além disso, o turismo, que antes era afetado pela criminalidade, está em ascensão. As praias paradisíacas do Pacífico, ideais para o surf, e as belezas naturais do país estão atraindo um número crescente de visitantes internacionais. Com ruas mais seguras e investimentos em infraestrutura, El Salvador passou de um território marcado pelo medo a um destino que desperta interesse global.
A nova realidade do país prova que, apesar dos métodos controversos, as mudanças implementadas tiveram um impacto significativo na vida dos salvadorenhos. Mas o que acontecerá com os milhares de presos nos próximos anos? A ausência de um plano de reinserção social pode gerar novos desafios no futuro? Ou o impacto imediato da segurança justifica qualquer sacrifício? São questões que ainda geram debate. Independentemente das respostas, a transformação de El Salvador é um dos casos mais marcantes de combate ao crime na história recente, e a estratégia de Bukele tem chamado a atenção de outros países que enfrentam desafios semelhantes. Agora, eu lhe pergunto, será que um dia o nosso Brasil seguirá o exemplo de El Salvador? Será que um dia nós, brasileiros, poderemos andar pelas ruas sem medo? Deixe sua opinião nos comentários e conte-nos o que mais chamou sua atenção no vídeo. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.